Da igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu quero convidá-los para ler comigo Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, do verso 34 até o verso 24 até o verso 30. Essa história, ela me surpreende muito, porque são poucos. Dá um pouquinho mais de retorno, por favor, aqui nessa caixa. Ela me surpreende muito, obrigado, porque são poucos seres humanos que conseguem chegar a esse nível que essa mulher chegou. Todos nós, uns um pouco mais, outros um pouco menos, sempre queremos algo da parte de Deus. Nós estamos vindo aqui cultuar a Deus, agradecendo a Ele pelas bênçãos, agradecendo pelos milagres, e sempre temos em mente o que? Senhor, eu quero mais isto, Senhor, me conceda isto, um dom espiritual, uma casa, enfim, cada um tem um objetivo. E nós sempre pedimos isso ao Senhor, clamamos isso. E o que nós vamos ler não é nada diferente. Essa é uma mulher como nós, poderia estar sentada aqui também, ser uma das participantes desse culto. Então os irmãos seguem a leitura, por gentileza. O título é: Uma mulher cirofenícia demonstra fé. Tá? Então vamos lá. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Jesus, ele era de um senso de humor incrível. Jesus chegar, entrar numa casa e querer manter em segredo é pedir demais, né? Mas Jesus tinha esse senso de humor incrível. Diz o texto, nós temos aqui uma história nesse texto, que o Senhor Jesus chega ali numa casa e para fazer uma visita, como ele sempre fazia. E ao chegar nesta casa, todos descobrem porque querem ver. Interessante isso. Todos, por onde Jesus passava, as pessoas ouviam falar dos milagres e tinham prazer em ir até lá. Nós já ouvimos aqui várias histórias, pregações, falando sobre isso. Há poucos dias pregaram aqui, um irmão pregou sobre o paralítico. Jesus chegou lá na cidade dele e lá veio, um grupo de 4 pessoas trazendo o paralítico, que ouviu falar.
Por que esse desejo, essa vontade de estar perto do Senhor Jesus? Porque todos que se aproximavam dele não saíam de mãos vazias. Aleluia, glória a Deus. Isto é importante. Todos aqueles que foram até Jesus procurar alguma coisa, voltaram com o que foram procurar. Aleluia. Jesus não despede de mão vazia. Uma grande multidão seguia Jesus só pelo prazer de estar com ele, mas não levaram comida. Diz a Bíblia que nem estes, e eram quase 5.000 pessoas, voltaram para casa sem nenhuma fome, comeram à vontade. Então Jesus, ele tem esse dom de não deixar ninguém sair daqui com as mãos vazias. Glória a Deus, aleluia. Eu sei o que eu vim buscar, você sabe o que você veio buscar. Então começa a colocar aí na sua mente, dizer: Jesus, Jesus, já estou ouvindo que o Senhor está aqui, e eu quero algo de ti, Senhor. E eu tenho certeza que quando nós dissermos amém, você vai para a sua casa com a bênção que veio buscar. Então a igreja tem que ter essa certeza, tem que ter isto dentro do coração. Então Jesus estava sempre nas suas caminhadas fazendo essas visitas, e uma delas foi neste lugar. Mas de repente, como sempre acontecia também, aproxima-se uma mulher que não era judia. Lembra os irmãos, naquele momento lá da história, Jesus deixava isso claro, que ele veio para os judeus. Era um projeto de Deus salvar, voltar-se para a nação de Israel. Por quê? Porque o primeiro a ser chamado foi Abraão, e ele fez um pacto com Abraão. Então todos os descendentes de Abraão são judeus, são israelitas, e Deus tem um pacto com esses, e os judeus foram escolhidos dentre todas as nações, uma nação chamada Israel, para poder levar o nome de Deus às outras nações. Então quando Jesus veio, ele veio já em cima de uma promessa de que ele viria. Então quando Jesus veio, ele veio para este povo, para o povo de Israel. Quando esta mulher se aproxima, ela sabe dessa realidade. Eu perdi o retorno, no Lucas, por gentileza. Ela sabe dessa realidade. E ao saber dessa realidade, ela já chega dizendo: Senhor, eu sei que eu não tenho direito. Obrigado. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não sou digno. Essa mulher começa chegando, já se humilhando. Olha só como é que ela chega. Ela tem um problema sério para resolver. A sua filha está endemoniada. Ninguém pôde fazer nada. A medicina não pode resolver isso. Infelizmente não pode. E graças a Deus que nós temos Jesus que pode resolver isso. Tem muitas enfermidades que os médicos curam, que os remédios curam, mas há enfermidades da alma, que é a presença do inimigo, que só Jesus pode curar. Só Jesus pode resolver. Então entenda isto: não existe cura, não existe enfermidade que não tenha uma cura. Se os homens não curarem, Jesus pode curar. E eu tenho certeza que esta mulher já havia procurado em toda a redondeza um médico que pudesse resolver o problema, ou alguém que pudesse expulsar esse demônio, porque as pessoas sabiam, né? Algumas doenças, elas ficavam um pouco ocultas, não dava para saber se era demônio. Nós temos alguns casos na Bíblia de uma mulher que andava encurvada, e para todo efeito aquela mulher tinha um problema na coluna, mas aquela mulher estava com um demônio, e Jesus expulsou, ela voltou ao normal. Jesus tinha esse dom, né, de enxergar a presença do espírito maligno na vida das pessoas. Uma coisa é importante dizer: os espíritos malignos existem, são reais.
E eles têm poder de entrar no corpo das pessoas. Olha só, no corpo das pessoas e dos animais. A Bíblia conta a história de que o endemoniado tinha 6.000 demônios no corpo dele. 6.000. Era chamado de uma legião, nome dado a 6.000 soldados romanos. E esses 6.000 demônios pediu a Jesus para entrar em 6.000 porcos. Uma manada enorme de porcos. E entraram no corpo dos porcos. Então os demônios, é real, é verdadeiro, podem entrar no corpo das pessoas. E como faz para tirar? Você tem que chamar alguém que tenha fé, alguém que está em contato com Deus, para poder estender as mãos e o demônio sair. Mas não é qualquer pessoa. A Bíblia conta a história de 2 homens que ouviram falar que os apóstolos, que Paulo fazia isso. E esses homens então viram lá o endemoniado e foram lá. Falou, vamos lá agora que nós vamos fazer a nossa fama por aqui. E chegaram lá e foram expulsar. Sabe o que o demônio fez? Olha, eu conheço a Paulo, eu sei quem Paulo prega, mas vocês, quem são? E deu em cima deles. Se eles não correm, eles saíam praticamente nus, porque não tinham poder para isso. Então os demônios são uma realidade. Por que nós não vemos? Porque os demônios vivem num mundo paralelo ao nosso, chamado de 4ª dimensão. Mas o Senhor Jesus, que está aqui, e o Senhor Jesus que dá dons aos homens, para que possam enxergar, entrar neste mundo e entender isso que está acontecendo. E essa mulher sabia que a sua filha estava endemoniada, porque alguns demônios era muito visível. A criança se jogava no fogo, se jogava na água, então percebiam pela cultura daquela época que realmente a pessoa estava endemoniada. E essa mulher então se aproxima do Senhor Jesus para pedir essa grande bênção. Olha, ela chega lá, olha, estava o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Primeira coisa. Quando alguém lançava-se aos pés de uma outra pessoa, ela estava dizendo, olha, eu me coloco como seu escravo, você é superior a mim. Então essa mulher trilha o caminho da bênção da melhor forma possível. E é interessante, ela está diante daquele que realmente pode resolver o seu problema. E ela, sabendo que ela não pertencia à tribo de Israel, ela não pertencia, ela sabendo disso, ela se joga aos pés do Senhor Jesus para pedir a bênção. Irmãos, esse ato de se humilhar, de chegar aos pés do Senhor, é a coisa mais maravilhosa que existe. Eu não tenho dúvida de que cada um dos que estão aqui já dobraram o joelho para orar. Quando você dobra o joelho para orar, não é apenas o seu corpo que está dobrando, o seu espírito também tem que estar dobrando, porque não adianta nada o corpo dobrado e o espírito em pé. Mas quando o espírito e o corpo se dobra e você diz, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o Senhor da minha vida. Se o Senhor não puder fazer isto, ninguém pode. Quando você coloca isto, as coisas começam a mudar. O que Deus faz pelo seu poder? Ele olha no seu íntimo, Ele olha dentro de você, porque muitas vezes nossas palavras não coadunam com o nosso pensamento. A boca fala uma coisa e o pensamento está em outro lugar.
Já ouviram aquela expressão? Irmãs, não ficam lavando a roupa de amanhã, deixa a roupa lá, porque às vezes você está sentado aqui e está lá, amanhã vou levantar às 8 horas, vou colocar a roupa tal, vou fazer isso, fazer aquilo, e você está aqui, e o culto termina, e você nem acabou de lavar a roupa ainda. Mas nós precisamos juntar espírito e palavras e chegar diante do Senhor. Esta mulher dobra tudo diante do Senhor, aos pés do Senhor Jesus. Quando o Senhor olha aquela mulher naquele ato, os discípulos também olham aquele ato, todos ali, mesmo aqueles que não tinham uma visão espiritual, olhavam para aquela mulher e diziam: esta está carente, esta precisa de uma grande bênção. Porque quando chega a esse ponto, quando chega a esse estado, é porque realmente necessita de alguma coisa. Outra coisa importante é que nós também já temos essa experiência. Há momento em que você está dobrado o joelho, orando ao Senhor, mas de repente a sua luta, o seu problema, a sua angústia é tão grande que você não fica satisfeito em dobrar o joelho, você coloca o rosto no chão. Por quê? Porque quando você coloca o rosto no chão, você sente que você está descendo um pouco mais na presença do Senhor. E quando isso é feito, espírito, alma e corpo, você começa a perceber que a sua oração começa a ter um destino diferente. Diz que essa mulher, ela faz isto, ela se joga aos pés do Senhor Jesus. Se você ainda não teve essa experiência, chega na sua casa hoje, fecha a porta do teu quarto e faça isto. Você vai ver que experiência maravilhosa que você vai ter. Pode ter certeza. Você vai ver a experiência que você vai ter. Por quê? Porque quando você faz isto, Deus ouve a sua oração. Hoje eu ouvi um testemunho, se é verdade, não sei, mas demonstra isso, serve como ilustração, de uma menininha pequena que chegou correndo, batendo na porta de uma pequena farmácia, e o farmacêutico já estava dormindo, mas desceu, foi atendê-la, e ela gritando disse: olha, minha mãe está morrendo, e ela precisa de tal remédio, está com convulsão. O farmacêutico, ainda dormindo, pega o remédio e entrega para a criança, e fecha a porta e volta a dormir. Quando ele vai deitar, ele percebe que ele entregou o remédio errado. Só que esse farmacêutico, ele era ateu. Ele diz: olha, se essa menina der o remédio, a mulher vai morrer na hora. Ele é ateu, ele dobra o joelho e ele começa a dizer: Senhor, eu sou ateu, não acredito em Ti, mas a partir de agora eu peço um milagre, eu peço a Ti, se o Senhor realmente existe, faz este milagre na vida desta mulher. Ele volta a deitar, de repente a porta bate de novo, ele desce a menina chorando em prantos. Olha, sabe o que aconteceu? Eu saí daqui correndo desesperada, só que no meio do caminho eu tropiquei e caí, e o remédio quebrou. O homem dobra o joelho e diz: agora eu acredito que o Senhor existe. Quando você se coloca na presença do Senhor, quando você se humilha na presença do Senhor, Deus começa a te olhar com um olhar diferente. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Quem sou eu para dizer você não é? Deus conhece o seu interior e Ele sabe quais são os seus fiéis. E eu tenho certeza que você está aí dizendo: eu me sinto uma pessoa fiel na presença do Senhor. O mundo aí entende fiel outra coisa, mas nós aqui somos fiéis a Deus. Nós pertencemos a um grupo de fiéis ao Senhor. Amém? E diz que ela se coloca aos pés e roga a Jesus que expulsasse o demônio da filha. Jesus, ao ouvir o pedido, entende que médico não resolveria, remédio não resolveria, outros homens não resolveria, os rabinos da época não resolveria, os adoradores, ela era de uma nação diferente, que adorava outros deuses, esses sacerdotes também não ia resolver, que Jesus sabia que os demônios estavam na terra, e que estava fazendo toda essa estripulia, e continua fazendo. Prova disso é o mundo do jeito que está.
E a cada dia vai piorar, não pensa que vai melhorar? Não, de forma nenhuma. Jesus então olha e faz um teste com esta mulher. Ele olha para esta mulher e diz: olha, você sabe muito bem que eu vim para os judeus. Então primeiro eu tenho que dar a comida aos filhos. João disse assim: veio para que eram seus, e os seus não receberam. Jesus veio para os judeus no primeiro momento. E Jesus olha para essa mulher e diz: olha, primeiro eu tenho que atender os filhos, depois os cachorrinhos. No negativo, de uma forma carinhosa, mas é forte a expressão de Jesus. Se fosse nos dias atuais, até a expressão diminutiva causaria um processo, e poderia até Jesus ser preso, se fosse hoje. E até os representantes dos animais viria com processo. Mas esta mulher ouve isto, entra no seu ouvido, mas não entra como humilhação. Essa mulher está tão decidida a querer o que ela veio buscar, que no mesmo instante ela disse, olha a expressão na íntegra dela: sim, Senhor, o Senhor está certo, mas até os cachorrinhos de debaixo da mesa come das migalhas que as crianças derrubam. Senhor, eu sei disso. O Senhor está certo de atender primeiro aos filhos. Aleluia. Irmãos, o que essa mulher diz é uma verdade para mim e para você hoje. A Bíblia diz que nós, quando nascemos, nós somos criaturas de Deus. Mas quando você levanta a sua mão e aceita Jesus como Salvador, você sai de um estágio de criatura e passa para um estágio de filho. Filho. Isso é que é importante. Estágio de filho. Lá em Hebreus 10:14 diz assim, que nós devemos entrar com muita liberdade, inteireza e coração, de um coração verdadeiro, uma inteireza, certeza de fé na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando você é filho, você tem liberdade para entrar e conversar com seu pai a qualquer momento. Aleluia. Pode ter olha, pode ser que o seu pai, vamos imaginar que seu pai seja uma pessoa importante, um governador, está lá na antessala, muita gente esperando para ser atendido. Mas você, como filho, passa pela multidão, passa por todos eles, abre a porta, entra e olha, vê toda aquela multidão, deixa para trás. E as pessoas podem perguntar: mas espera aí, quem é esse? Esse é filho. Aleluia. Esse é filho. Ele não precisa pegar fila, ele não precisa pedir licença, ele entra direto e fala com seu pai diretamente. Irmãos, nessa noite, se você ainda não se sente, eu acredito que você se senta, mas se você não se sente ainda, o Senhor está dizendo: eu quero lhe chamar como filho, eu quero te tratar como meu filho. E como um pai trata o filho? Como? Conhece a história do filho pródigo? O filho foi embora, pegou o dinheiro, gastou tudo com as meretrizes, estava lá quase pronto para comer a comida dos porcos, e ele então retorna, cai em si, e ele volta. Quando ele volta, diz que o pai dá um abraço nele, gostoso, manda trocar a roupa dele, manda trocar a sandália, coloca um anel na sua mão, manda pegar um bezerro cevado, faz uma festa, e a expressão dele é: este meu filho estava morto e agora reviveu. Isto é o que pai faz com filho. Aleluia. Esta é a atitude. Então o pai está sempre olhando e dizendo: eu quero ser seu pai, seja meu filho. Seja meu filho.
Irmãos, a história mostra esta situação tão impactante na nossa vida, porque mexe, irmão. Tanto o filho mexe com o pai, como o pai mexe com o filho. Hoje eu vi o testemunho de um homem da mídia, e ele dizendo que um belo dia ele está na casa dele e ele recebe um comunicado do interfone, dizendo: seu filho está aqui. Naquele momento ele não conhecia o filho, ele não sabia quem era o filho, ele tinha ouvido falar que ele tinha um filho em algum lugar, e de repente ele desce e o filho corre para ele, porque já conhecia por foto, e começa a acariciá-lo. Até hoje, 20 anos depois, ele contando a história, ele chora, ele se emociona daquele dia que ele encontrou o filho. Isso é o que pai faz com o filho, isso é o que filho faz com o pai. Então o que esta mulher está dizendo é uma verdade. Filho tem esta liberdade. Quantos aqui se sente filho de Deus? Quantos aqui dizem: eu sou filho de Deus? Eu espero que você no seu coração tenha dito: nada vai impedir que eu seja considerado filho de Deus. Nada vai impedir isso. E a Bíblia diz claramente que Deus é um ser tão amoroso, disposto a abençoar, disposto a perdoar, disposto a fazer coisas incríveis na nossa vida. Deus, Ele tem este amor para conosco, para comigo e para com você. Não importa se você é preto, branco, amarelo, rico, pobre, mora aqui ou mora no outro país, não importa. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não leva isso em consideração. Você é um ser humano, você conhece, já ouviu falar dele, e se você já ouviu falar dele, tome posse hoje com isso. Eu vou sair daqui e vou dizer para todos os 4 cantos da terra que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Diga isso no seu coração. Quando você estiver diante de um problema, diante de uma situação complicada, diga: eu sou filho de Deus, e nada vai me impedir. Eu sou filho de Deus. Amém? Diz a Bíblia que ela diz: sim, mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas. Quando Jesus olha, ele diz: espera aí, tem algo diferente aqui. Eu uso uma expressão, rebaixo essa mulher, uso uma expressão pesada, e ela recebe a expressão e ainda diz: Senhor, não importa, eu quero a minha bênção, nem que seja migalhas, mas eu quero. E a Bíblia diz que Jesus olha para esta mulher. Irmãos, esse é um milagre assim incrível. Jesus olha para essa mulher e diz: mulher, só esta resposta sua, as palavras dela. Os irmãos percebem? Foram as palavras da mulher. Ela nem teve tempo de conversar mais, ela nem teve tempo de se explicar. Foi só aquela expressão, aquela atitude, aquele comportamento. Aquele comportamento foi a garantia da bênção na vida daquela mulher. Qual tem sido o meu? Qual tem sido o seu comportamento, resposta na presença do Senhor para tomarmos posse da bênção da parte de Deus? Se hoje nós cremos que Jesus está aqui, se hoje nós cremos que você veio buscar uma bênção, que você veio buscar algo da parte de Deus, Deus está olhando, Jesus está olhando para dentro de você, Jesus está olhando no seu coração. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela mulher e disse: pode ir embora, a bênção já está conquistada, vai para a sua casa. Vai para a sua casa, porque você já recebeu a sua bênção. Então, qual é o conselho para nós essa noite? Estabeleça um alvo. O alvo tem que ser Jesus.
Eu quero a minha bênção. E eu vou pedir e eu vou atrás. Eu vou chegar e vou me jogar aos pés. Quanto tempo eu vou ficar ali? Não sei. Quanto tempo eu vou estar de joelho? Não sei. Mas eu vou estar sempre aos pés dele. Diz a Bíblia que Maria, quando viu Jesus, que seu irmão estava morto, ela caiu aos pés do Senhor Jesus. Então nós temos que entender isto. É importante nós estarmos dessa forma, na presença do Senhor. Porque se estivermos assim, a bênção virá sobre nós. E essa mulher então foi para casa, e ao chegar em casa, ela pôde então ter a certeza absoluta. Ela já saiu dali acreditando. Mas quando ela chega em casa, ela olha para a filha, normal, sem nenhum problema, sem nenhuma agitação, totalmente curada. O que você pediu? Vai chegar na sua casa e vai visualizar a bênção? O que você tem pedido para o Senhor? Lembre disso. Entregue isso na mão do Senhor. Tenha certeza que Ele vai te atender. Tenha certeza disso. Coloque isso na sua mente. Coloque isso. Eu fico imaginando, irmãos, é que o texto bíblico não haveria espaço, mas eu fico pensando esta mulher contando essa bênção para os vizinhos. Eu imagino essa mulher virou um referencial. Vocês querem? Eu fico imaginando essa mulher numa reunião, uma associação, uma igreja, algum lugar, essa mulher dizendo: pessoal, eu vou explicar para vocês como é que vocês conseguem uma bênção. Sabe como é que vocês conseguem? Quando vocês ouvirem, vocês verem Jesus, quando vocês estiverem diante de Jesus, vocês se jogam aos pés dele. Vocês se humilham na presença dele. E quando ele pode dizer uma palavra dura, receba, se humilhe, desça, e a bênção estará concluída na vida de vocês. Essa mulher, se fosse nos dias atuais, estaria no Facebook, no WhatsApp, passando essa receita para todo mundo, toda a rede saberia da receita da bênção dessa mulher. Mas nessa noite, leva para casa esta receita da bênção dessa mulher. Tenho um problema sério, mas eu tenho alguém que pode resolver. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.